Levante a mão quem nunca teve problema para controlar a nitidez de uma foto. Eu e várias outras pessoas tiveram. Se você já tentou também editar uma foto, com toda certeza você também deve ter tido esse problema. A gente sempre fica na dúvida se está muito nítido ou se está pouco nítido. E geralmente a gente acaba pesando a mão, que é o termo que a gente dá quando as fotos ficam muito nítidas e muito forçadas. Se ficou pouco nítido, ainda passa, mas se ficou muito nítido, salta demais aos olhos e não faz muito bem para o espectador. Atrai atenção para detalhes que não são tão necessários. Então, pensando nisso, vou te mostrar uma técnica, já adiantando, o nome dela é separação de frequência. É uma técnica muito mais avançada do que só essa função de aumentar a nitidez de uma forma mais segura. Eu vou fazer um vídeo mais extenso sobre ela, explicando alguns detalhes. Ela é muito poderosa, mas é bom já te dar o gostinho aqui através do aumento da nitidez. Então, já indo direto para o aplicativo, eu vou usar aqui essa técnica no Affinity Photo, no Photoshop, no Krita e no GIMP. Só que tem um certo asterisco aí no GIMP e no Krita. É que eles não têm a opção de aplicar imagem. Eu vou falar sobre isso depois. Então, para isso, eu usei uma variação dessa técnica. Para o Affinity Photo, como é um software mais recente, eles criaram uma forma bem simples de fazer e bem até didática para mostrar. Por isso que eu estou escolhendo mostrar por ele primeiro essa técnica. Eu tenho essa imagem aqui, tenho esses escondimentos, tenho essa espécie de pazinha aqui para poder pegar. E eu vou ampliar aqui um pouquinho a imagem. Você vê que é uma foto bem nítida. Essas fotos vão estar na descrição do vídeo para você baixar caso queira acompanhar comigo. Mas eu sugiro que teste nas suas próprias fotos, porque é praticando que a gente fica melhor. Então vamos lá. Aqui eu venho em filtros e vou em separação de frequência. Como ele é um software novo, então eles já criaram essa opção aqui para gente. Quando eu faço isso, essa imagem aqui aparece e há uma divisão na tela em alta frequência e baixa frequência. Agora chegou a hora de falar nessas frequências aí. Por que a separação de frequência? Porque eu separo a baixa frequência da alta frequência. A baixa frequência, eu vou colocar aqui já em termos básicos, é a cor. São as variações de cor, sem levar em conta os detalhes. Esses detalhes estão na alta frequência. Por exemplo, texturas. Então, você consegue ver os risquinhos das texturas ali. Então, aqui o Affinity já nos deixa ver essas duas imagens de forma simultânea. Isso é muito legal para aplicar em didática, para te ensinar, por exemplo. Então, eu tenho aqui essa imagem cinza, é a alta frequência. E essa imagem colorida, parecida com a que a gente vê original, é a baixa frequência. Mas se eu exagerar aqui nesse valor, fica muito mais fácil você entender. Aqui eu tenho as texturas e aqui eu tenho os blocos de cores. Claro que eu não vou deixar esse valor, a ideia não é pesar a mão, né? Por padrão, ele já deixa com esse valor de raio aqui em 2 pixels. Eu acho que é um valor bem legal para se iniciar. Mas eu vou considerar esse pedacinho aqui da imagem, bem aqui, porque aqui tem um efeito bem interessante. Se você olhar aqui, há esses risquinhos e tal. Então, eu vou pegar algum valor que essa frequência aqui, essa textura não apareça tanto, não fique tão marcada. Eu vou aumentando aqui até que eu chegue num ponto, acho que esse aqui tá legal, valor 3.1 de raio. Sua foto pode ser diferente. Mas aqui eu consegui tirar os detalhes da foto. Então eu consegui deixar aqui só a variação de cor. Agora que isso está feito, basta eu clicar em aplicar. Essas duas opções aqui eu não vou entrar em detalhes porque elas são um pouco mais avançadas para outros recursos,
não vão ser tão úteis aqui só para aumentar a nitidez. Mas basicamente você deixa de aplicar um desfoque gaussiano para aplicar um desfoque que aqui no Affinity Photo é bilateral e no Photoshop é o desfoque de superfície. Não se preocupe com isso. Então, não precisa mexer com elas aqui. Deixo 50% mesmo e clico em aplicar. O que aconteceu? Eu tenho duas camadas aqui, que são exatamente iguais à camada original. Para deixar isso mais fácil, eu vou já até te mostrar uma boa prática. Eu vou voltar e vou duplicar o fundo, apertando Command, se você estiver no Mac, mais J, ou Ctrl, se você estiver no Windows, mais J. Então, é Command J ou Ctrl J. Ou também clicando com o botão direito e indo em duplicar. Então, aqui eu tenho as duas imagens e agora sim eu vou aplicar a separação de frequência. Já sei que é 3,1, vou digitar aqui 3,1 e aplicar. Por que que eu faço isso? Porque aqui eu tenho certeza, se eu desabilitar essas duas, que eu tenho a mesma imagem. E a ideia é essa, não modificar a imagem, só separar a frequência. Agora que ela está separada, está resolvido o problema. Agora eu tenho só detalhes. Eu quero aumentar os detalhes, eu duplico a camada de alta frequência. Com o botão direito, duplicar ou Command ou Ctrl J. Pronto. Eu consegui aumentar a nitidez da imagem. Vou colocar ela visualizada em 100%, sem forçar a mão. Olha que bacana. Eu tenho muito detalhe sendo exibido. Olha essa parte aqui que bacana, antes, depois. Está aplicado, simples assim. Claro, se você ainda não estiver satisfeito com essa nitidez, você pode duplicar essa camada, mas olha o que acontece. Vai ficar ainda mais forte. Talvez aqui fique bom para uma impressão, mas não para se ver na tela, fica muito forçada a imagem. Então, vou deletar essa aqui e pronto. Temos uma imagem com a nitidez aumentada, bacana para ser exibida em qualquer rede social, sem risco e sem aquela dúvida, será que está muito forçado ou não? Mas se você ainda estiver na dúvida, a dica que eu dou é mudar aqui para 80%. Assim é garantido que você não vai errar. Beleza, feito no Affinity Photo. Agora vamos passar rapidamente para o Photoshop. Photoshop é mais raiz, é um software mais antigo, também muito potente. E aí a gente tem que fazer um procedimento um pouco mais demorado. Mas depois que você acostuma, fica muito fácil. Funciona da seguinte forma. E aqui é bom que você vai entender como funciona a técnica de separação de frequência mesmo. Nesse caso aqui, eu tenho que criar duas imagens adicionais. Mesma tecla de atalho, Command ou Ctrl J. Tenho duas camadas. Aqui, só para poder facilitar, eu vou digitar cor na camada de baixo e detalhe na camada de cima. Na camada de cor, eu vou aplicar a baixa frequência. E na camada de detalhe, a alta frequência. Então, eu posso ocultar aqui agora de detalhe, porque eu preciso trabalhar, eu preciso remover a alta frequência dessa imagem aqui. Para remover, filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Vou ajustar, vou colocar aquele mesmo valor. E uma dica, quando essa imagem aparece, se eu pegar com o mouse e clicar aqui, eu vejo o detalhe que eu queria. Aqui ele sumiu demais, então eu vou colocar aquele mesmo valor, só para poder ficar padrão para os dois aqui. Então apliquei o desfoque gaussiano na camada de cor, que poderia estar escrito baixa frequência. Ótimo. Agora eu tenho que colocar a visualização no detalhe, na camada de detalhe, ativar essa visualização e ir num outro menu, o menu Imagem, Aplicar Imagem. Quando eu faço isso, e aqui que vem a importância de eu ter dado o nome aqui, eu tenho que mudar dessa camada de mesclado para cor. Por quê? Porque eu vou, nesse caso, na mesclagem aqui, eu vou subtrair a baixa frequência. Bem interessante, né? Eu estou subtraindo a baixa frequência. Quando eu subtraio, essa imagem cinza com aqueles contornos aparece novamente, que é aquela que a gente viu dividida no Affinity Photo.
Esses números aqui e essa mesclagem de subtrair funcionam para imagens de 8 bits. Está aparecendo na tela aí essa mesma configuração para imagens de 16 bits. Ela só muda um pouquinho aqui, você adiciona e coloca aqui um outro valor. Mas não se preocupe que no site também vai ter um post sobre isso e lá vai ter as duas imagens para você manter com a colinha, né? Então, fique bem tranquilo. Vou aplicar em OK. Agora, essa camada de cima aqui está ocultando a camada de baixo. Por quê? Porque agora eu tenho que mudar o modo de mesclagem. De normal, eu vou mudar para luz linear. Quando eu faço isso, e se eu tiro a visualização das duas camadas, eu tenho exatamente a mesma foto, sem nenhuma alteração. Mas agora elas estão separadas. Como elas estão separadas, como que eu vou aumentar a nitidez? Vou só dar um zoom aqui de novo para comprovar. Command de J na camada de detalhe, ou Ctrl J na camada de detalhe. Tá aí, tá adicionado a nitidez. Pronto, resolvido o problema também no Photoshop. Basta praticar várias vezes e tá solucionado. Tem o GIMP e tem o Krita. Os dois não possuem essa opção de aplicar imagem, assim como também programas de vídeo. Como não possuem, eu tenho uma outra solução, que é a solução do filtro passa alta. Vou mudar aqui para o Krita e vou te mostrar esse filtro passa alta. O que esse filtro passa alta faz? Ele só deixa passar a informação de alta frequência, que é a que a gente quer para aumentar detalhes. Não funcionaria para segunda parte da separação de frequência, que eu vou gravar um vídeo depois para explicar. Mas para essa aqui, de aumentar a nitidez, funciona. O que eu faço? Duplico, clico aqui, duplico a imagem. Posso colocar aqui nitidez, ou passa alta, ou alguma coisa de nome. Vou deixar aqui para ser rapidinho. Venho em filtrar, detecção de contornos, passa alto, gaussiano. É o nome que eles deram. Agora, a imagem vai ficar cinza. O Krita precisa de um tempinho aqui para processar. Eu vou só exagerar, porque os números aqui nesse caso são diferentes. Mas é bom você olhar. Como eu já sei, eu vou deixar aqui em 10. Mas para você pode ser diferente. Agora, olha o que aconteceu. A imagem aqui está naquele formato de cinza. Vou até ampliar um pouquinho aqui, dar uma navegada. E você pode perceber que ela já tem informação de alta. O que eu tenho que fazer? Mudar para luz linear. Mas não, porque a luz linear funciona bem quando eu tenho uma camada de baixa frequência embaixo. Nesse caso aqui, eu só tenho a camada original, que já tem textura. Então, eu não posso fazer isso. Então, eu vou mudar para quê? Para luz suave, que vai aumentar a nitidez de uma forma mais suave. E aí você consegue perceber aqui, bem suave. Essa não deixa você pesar a mão. Nossa, é muito difícil. Você tem que fazer força para aumentar muito a nitidez aqui. Ou você pode mudar para sobreposição. Aí essa pesa um pouquinho mais. E olha que bacana, se você olhar aqui, essa técnica, isso funciona lá no Photoshop e no Affinity Photo. Eu só não te mostrei, mas estou lembrando agora. Se você perceber aqui, ó, quando eu ligo e desligo a nitidez, há uma... Aqui você vê que essa camada mais clara está em cima da de baixo. Olha que bacana o efeito. Beleza, tá aplicado o efeito. Nitidez aumentada sem o risco de exagero. Agora eu vou fazer a mesma coisa no GIMP, porque o nome é diferente. Era para ser tudo igual, mas, né, nomenclatura, softwares diferentes, não seguem um padrão e tal e pronto. Vou duplicar a camada e vou vir aqui em filtros, vou em melhorar e seleciono passa altos, que é o nome mais padrão para esse tipo de operação. Quando eu clico, acontece de novo aquele processamento. Eu gostei desse número padrão do GIMP aqui, pelo menos para essa foto. Você vê aqui que os detalhes estão bem bacanas. Então eu vou clicar em OK. Feito isso, de novo, basta mudar para o modo. Saio do normal e venho para sobrepor ou luz suave. Lembrando, o sobrepor é mais forte e o suave é mais suave.
Então, agora eu vou só aumentar a nitidez aqui, para você ver que aquele efeito funcionou, e mostrar um detalhe, só o antes e o depois aqui, um detalhe para fechar, bem bonitinho aqui. Quando eu aplico esse filtro de passa alto, ele deixa passar um pouco também, dependendo da quantidade de valor de raio que eu passar, né, naquele slider lá, ele deixa passar um pouco de cor. E nem sempre isso é muito bom, porque como eu não tenho a camada embaixo de baixa frequência, o que vai acontecer? Essa cor vai criar uma espécie de aberração cromática, que fica um pouco visível nessa parte. Eu não sei se vai ficar tão visível aqui no YouTube. Ah, fica. Eu acho que dá para você perceber que há uma variação aqui de cor. Para resolver isso, eu tenho que remover a saturação dessa imagem aqui. Então, vai ficar uma imagem escala de cinza, dessa camada de passa alta. Para fazer isso, eu tenho que vir aqui em cores, mudar saturação e selecionar dessaturar. Feito isso, aperto OK e a cor foi removida. Deixa eu voltar aqui a ampliação, que está em 400 e tantos %. Eu vou ir e voltar. E eu posso mostrar aqui, deixando no normal, que a imagem está em escala de cinza. Ela não está mais com cor. Deixa eu tentar voltar aqui. Vou só voltar os modos de camada. Aqui. Vou colocar aqui no normal. Você percebe que há essa cor aqui. Então, se eu venho em cores, mudar saturação, dessaturar, eu tirei aquele vermelhinho que estava aparecendo aqui. E pronto, basta simplesmente voltar com sobrepor ou luz suave e está resolvido. Não vai haver influência de cor aí na sua imagem. Então, como você viu no vídeo anterior a esse, há uma opção também de usar máscaras quando você aplica um efeito. Eu vou te mostrar como usar máscara aqui para controlar alguns efeitos da separação de frequência e aumento da nitidez. Aqui eu tenho essa belíssima imagem, eu vou criar uma camada, vou em filtros, separação de frequência, daquela mesma forma. Quando a gente está tratando de pele, é muito bom que você remova os poros na separação de frequência na camada baixa, ou seja, quando você está usando o desfoque gaussiano, que nesse caso aqui é esse ajuste de raio. Nesse caso, eu vou deixar assim, você percebe aqui, eu acho que o melhor lugar para ver é isso mesmo, o lugar aqui é na perna, porque o rosto, essa foto já é uma foto tratada, né? Muito bem tratada, e está lá no Unsplash, você vai ter o link. Eu vou só aumentar o raio para que fique, que eu perca um pouquinho dessa informação. Se eu fizer aqui, é o ideal nesse caso, mas no rosto lá, como já foi tratado, vai ficar muito forçado, e eu quero te mostrar o efeito no rosto. Então, eu vou reduzir um pouco aqui só, 2 e pouco, 2 e alguma coisa, e vou aplicar. Feito isso, a separação de frequência foi realizada, e quando eu duplico, eu tenho um aumento de nitidez com segurança. Mas como já é uma foto já tratada, e eu quero só enfatizar algumas partes, por exemplo, o cabelo, essa joia, o olho, eu tenho uma opção legal, que é nessa camada adicionar uma máscara. Com essa máscara adicionada, eu tenho que inverter a máscara para ela bloquear o efeito. Então, eu coloco a cor preta aqui, apertando Command I ou Ctrl I. Agora, a máscara não passa nada, eu vou usar a tinta branca e o pincel para destacar as partes que eu quero. Nesse caso aqui, eu passo aqui no olho, para trazer nitidez no olho, aqui na boca, posso vir aqui nesse colar, nesses drapeados, que eu acho que é esse o nome mesmo da roupa aqui, né? Essas curvas. Aí eu vou passando aqui, só para trazer um certo detalhe, posso trazer um pouco aqui um detalhe de nitidez nas mãos, né? Se tivesse um anel, eu poderia colocar aqui, né? Aumentar a nitidez. E olha que bacana, eu posso trabalhar também
o cabelo, trazer um destaque aqui no penteado. Em algumas partes vai funcionar, em outras não, mas fica com você. O bacana é que eu aumentei a nitidez somente em algumas partes. E o mais bacana ainda, eu posso exagerar mais em alguns locais, por exemplo, cabelos, pelos, né, de animais. Eu posso exagerar essa separação de frequência. Nesse caso aqui, essa que está com a máscara, então eu vou duplicar mais uma vez e deixar bem forte, por exemplo. Não é este o caso, mas eu poderia fazer isso e deixar só uma para aumentar a nitidez geral. Uma com uma separação de frequência dessa sem a máscara, com um valor, por exemplo, aqui em 50%, para aumentar a nitidez em tudo. E essa máscara de cima para aumentar em determinadas partes, como os olhos e por aí vai. Ficou forçado aqui, né? Mas eu posso reduzir. Lembrando, a opacidade aqui vai controlar isso. Eu não preciso aplicar novamente, é só ir duplicando porque a frequência já foi separada. Feito isso, eu acho que deu para você entender. Eu acho que você nunca mais vai errar com essa questão de nitidez. E também acaba de saber uma técnica muito poderosa, que é a de separação de frequência. E essa técnica serve para muitas outras coisas, inclusive retoque, né, de peles. É uma parte muito interessante da separação de frequência que virá num vídeo futuro. Então, um forte abraço, tenha uma excelente semana. Eu fui vacinado, sou da área da educação, então eu fui vacinado, tomei a minha primeira dose. Quando chegar a sua vez, se ainda não chegou, tome, porque é muito importante. Então tenha uma excelente semana. Até o próximo vídeo e tchau!